Bom, a gente vai agora a Brasília. Havia uma expectativa, depois que o ministro Fernando Haddad foi até o Senado para explicar quais serão essas novas regras a partir de agora, da economia, né? O tal do arcabouço fiscal, que é um palavrão. O ministro foi até hoje ao Senado e a gente tem mais informações agora da capital federal. É isso, né, Roberta? É isso, nós vamos ouvir o ministro sobre o que norteou a elaboração dessa regra fiscal. Desde o começo, né, o presidente Lula tem emitido sinais de que, ao longo dos seus 8 anos de governo, 2003, 2010, ele sempre procurou compatibilizar responsabilidade social com responsabilidade fiscal. Sempre disse isso. Durante a campanha de 2022, repetiu a exaustão que a gestão pública precisa ter credibilidade, previsibilidade, seriedade, né? Ter horizonte para que as famílias, os investidores, os empresários, os trabalhadores se organizem as suas rumo. Se não houver com antecedência o mecanismo de correção, como é que será feita a correção? Sob a coordenação do nosso Guilherme Mello, fez aqui, ao longo dos últimos 3 meses, um apanhado de todas as regras fiscais de países importantes, de países do G20, países da OCDE, países não só na experiência internacional, mas na nossa própria experiência. Nós estamos aí desde 1994, estável, né, que tem resistido ao tempo do que diz respeito à corrosão do seu poder de compra, e isso tem sido uma coisa importante para a gente manter a nossa estabilidade monetária. E ao longo desse tempo todo, nós tivemos algumas mudanças, bem poucas na verdade, mas algumas mudanças de regra fiscal, e a última, o teto de gasto, está sendo substituído hoje por uma regra que procura sanar o que nós identificamos como deficiências das regras anteriores até aqui. Então, vou dizer qual era a nossa preocupação. Na regra que teve vigência até o teto de gastos, você tinha meta de superávit primário, meta de resultado primário, mas a grande crítica que se fazia é que ela não tinha uma dimensão anticíclica. Você não conseguia corrigir, né? Quando o país prosperava demais, você, para cumprir a lei, bastava manter a despesa em compasso com a receita, que basicamente o resultado primário estava preservado. E era muito difícil você reverter isso numa fase ruim, porque você não tinha uma poupança prévia que te permitisse, numa fase pior, né, você mudar um pouco o rumo das suas contas primárias, ou numa fase de recessão, em que você era obrigado a cortar tanto que o movimento anticíclico de recuperação da economia também não se fazia presente. Então você tinha um problema tanto na expansão quanto na retração. Por que isso é importante? Isso é importante porque, para as famílias brasileiras, elas querem ter a segurança de que aqueles serviços públicos de saúde, de educação, de assistência, que são caros, porque compõem, de certa maneira, a renda da família. Uma família que não tem plano de saúde, que não tem escola particular, a renda dela, de certa maneira, se compõe também desses serviços públicos que são universais do Brasil e que tem que manter oferta e qualidade no patamar estabelecido pela nossa Constituição. Então, o próprio investimento, aí investimento no sentido estrito da palavra, o investimento também ficava muito prejudicado nesses momentos, porque você tinha
uma contração tão forte que você abandonava obras, como aconteceu agora, as milhares de obras paradas, porque você não tinha mecanismos anticíclicos que permitisse, por exemplo, você terminá-las, pelo menos, né, para que você não tivesse o desperdício do dinheiro público. Então, todo mundo, com razão, reclamava muito, né, de que você não tinha mecanismos de ajuste que dessem ao gestor público condições de gerir a coisa pública da maneira mais eficiente possível, sobretudo pensando nas famílias de mais baixa renda, que dependem mais do Estado, né, para manter a sua qualidade de vida, às vezes num patamar ainda muito inferior ao desejado e ao ambicionado pela sociedade brasileira. Então, a primeira preocupação era de estabelecer um mecanismo que corrigisse essa distorção. E a outra coisa, o mérito da LRF é que foi cumprida diligentemente pelo presidente Lula ao longo dos anos, era justamente que você dava uma sustentabilidade fiscal para o país que permitiu a dívida pública cair drasticamente nos seus 8 anos de governo, né? Lembrando que a dívida líquida estava muito parecida com a situação atual, e nós conseguimos equacionar esse problema de maneira muito exitosa. A situação mudou e há aspectos importantes para melhor, como é o caso da dívida externa brasileira, né, que à época era um problema e hoje não é. As reservas cambiais brasileiras estão aí, o pré-sal está rendendo cada vez mais dividendos aí para a União em virtude do sucesso da exploração, primeiro da pesquisa que foi feita e depois da exploração dessa mega área, né, dessa mega reserva que foi encontrada aqui no país. Então nós estamos numa outra situação, mais do ponto de vista das contas públicas, nós entendemos que temos que recuperar uma trajetória de credibilidade. E por isso nós associamos, na nossa opinião, o melhor dos dois mundos. Você traçar uma trajetória consistente de resultado primário, em que necessariamente a despesa vai correr atrás da receita, a receita vai crescer a uma taxa, a despesa vai crescer a uma taxa menor, né? E, portanto, você vai ampliar o espaço, digamos assim, de economia, justamente para dar sustentabilidade para as contas públicas, mas você não tem uma rigidez absoluta, porque as demandas sociais estão aí, precisam ser atendidas, mas de maneira responsável, do ponto de vista das contas, mas também do ponto de vista social. E essa diferença entre o incremento da receita, e muita gente, eu verifiquei nas redes sociais, muita gente perguntando, mas isso você pode inflar a receita para fazer um orçamento mais inflado do ponto de vista da despesa. Não, porque a variação de receita que vai ser observada é a que fecha em julho do ano, antes da remessa do orçamento para o Congresso Nacional. Então, você vai estar ancorado do ponto de vista da previsibilidade, você vai estar ancorado na receita realizada vis-à-vis o ano anterior. E vai projetar despesa à razão de 70% dessa receita já realizada. Portanto, é uma coisa bastante sólida que você está fazendo. Você não está projetando uma coisa que poderia sofrer a influência, né, no sentido negativo da palavra, da política menor, né, e não da política de Estado. Nós, então, com base no realizado, nós projetamos as despesas à razão de 70% para o cumprimento das metas. Para o cumprimento das metas. A meta estabelecida tem uma pequena banda, também para evitar aquela sangria desatada de final de ano, ou para empenhar, para gastar mais, sem planejamento, sem a tranquilidade necessária para alocar de forma eficiente os recursos, ou então cortando despesa de maneira também atabalhoada, sem aquela noção clara de como você fazer os cortes necessários para o bem da sociedade brasileira. Então, as metas de resultado primário têm uma
uma banda de 0,25% do PIB, justamente para você acomodar essas tensões de final de exercício. Então fica uma execução orçamentária para minha colega Simone Tebet muito mais racional, como aliás é no mundo. Você não crava um número e sai correndo atrás dele com 2 dígitos depois da vírgula, né, como se fazia no Brasil. Você acompanha uma trajetória. E se porventura não apenas as metas de resultado não foram atingidas, mas elas ficarem aquém da banda, aí sim você tem mecanismos de correção para o ano seguinte, que é cair de 70% para 50% a possibilidade de expansão das despesas vis-à-vis o aumento da receita já verificado no ano anterior. Então você tem uma regra que compatibiliza o que era bom da LRF, né, com o que é bom de uma regra de gasto, né, em que você junta as duas coisas para que a trajetória consistente com a ancoragem dos agregados, né, das grandes variáveis econômicas, que inclui aí a dívida, esteja no rumo correto, que vive o sistema. O Congresso Nacional tem que ter sensibilidade para perceber o quanto o seu desejo foi aviltado na prática pelos abusos e corrigir essas distorções. Da mesma maneira que nós vamos ter uma atuação forte no Supremo Tribunal Federal no que diz respeito ao julgamento daquelas ações que são muito importantes para a recomposição dessa base fiscal do Estado brasileiro. Tá aí, portanto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em coletiva de imprensa, dando mais detalhes sobre a nova regra fiscal que vai substituir o teto de gastos, que foi divulgada, explicando que essa regra vai limitar o crescimento dos gastos a 70% da alta na receita, mas há algumas exceções. Vamos ouvir mais um trechinho do ministro. Que vem da sociedade, né? Ou seja, cumprir os seus compromissos, não só dessa eleição que passou em 2022, mas das próximas. Nós somos um país democrático onde a população se manifesta nas eleições e diz o que quer, e essa regra não vai ser impedimento que se cumpra com aquilo que foi convencionado pela sociedade, apenas que o que foi convencionado tem que ter a contrapartida dos setores mais abastados sobre a sustentabilidade do que foi proposto. É disso que nós estamos falando. Então, nós precisamos efetivamente combater essa tendência patrimonialista de apropriação do Estado brasileiro, para afastar isso de uma vez por todas, e eu penso que nós estamos no momento correto de fazer isso. Quer dizer, falamos que é o momento correto, não falar dos 100 anos que nós podíamos ter feito isso já, mas nós estamos num momento incontornável de fazer isso. Nós não temos alternativa. Nós não temos alternativa. Ou a gente traz esses setores, e não estou falando de setores da economia popular, eu estou falando de grandes setores que estão à margem, né, do sistema, e que é uma preocupação mundial com eles. Tivemos nos Estados Unidos agora taxação das big techs, das grandes corporações no chão, tudo indo para paraíso fiscal, tudo. Ou nós botamos ordem nesse sistema e trazemos para a luz essa realidade e reestabelecemos numa confluência com o Senado, com a Câmara e com o Supremo Tribunal Federal, ou nós vamos continuar padecendo a cada crise, a cada problema, a cada ciclo, um solavanco na economia brasileira, do qual ela demora a se reerguer. A gente, quando cai, demora a levantar. E eu entendo que essa é uma possibilidade concreta de nós, a partir desta regra, construirmos uma base fiscal sólida para o Estado brasileiro. É disso que se trata. A partir dessa regra. Então, o nosso trabalho, eu diria que começa hoje. Ele não termina hoje. Ele começa hoje. Vai ser muito exigente, é uma agenda exigente, porque nós vamos ter que explicar muita coisa
sobre o nosso passado, para a gente dar um passo na direção do futuro, mas ninguém aqui está cansado, ninguém aqui está indisposto, está todo mundo a fim de resolver isso definitivamente. Porque a hora que resolver, nós vamos ver um horizonte de desenvolvimento econômico e social no Brasil, como a gente já verificou um dia, mas quem sabe com uma possibilidade de que ele seja mais durável, um ciclo mais durável de desenvolvimento para o país. Desculpa ter me estendido, eu vou passar para a ministra Simone Tebet, que nos honra com a sua presença, e agradecendo a sua equipe que está aqui. Esse arcabouço não é da Fazenda, essa regra não é da Fazenda. Nós sentamos com o Banco Central, sentamos com o Ministério do Planejamento, sentamos com o Ministério do Desenvolvimento, sentamos com a Casa Civil, sentamos com o Ministério da Gestão, ontem com o presidente Lula pela terceira vez. Então, isso aqui é uma proposta que envolveu muitas cabeças e que hoje é dada a público depois da garantia de que são essas regras que vão chegar ao Congresso Nacional. Simone, obrigado. Tá, e portanto, agora sim terminou a fala do ministro da Fazenda, falando dessa nova regra fiscal que vai limitar o crescimento dos gastos a 70% da alta, com exceções. Nova regra que pretende zerar o déficit já no próximo ano e deixar as contas no azul a partir de 2025, de acordo com o ministro.